Oi, aqui é Vicky Goforth Parnell. Vim compartilhar outro sonho do meu amado Jesus Cristo que recebi esta manhã, às 1:09, e eu orei sobre isso. Estou acordada há um tempo. O é intitulado Cidades nas Nuvens, Cerne, e o sonho da escuridão. E isso se refere aos 3 dias de escuridão. Hoje é 08/04/25. Então, 08/04/25, às 1:09 da manhã. Foi quando eu estava escrevendo este sonho, no meu diário. Peço que você leve isso a Jesus Cristo em oração. Tente, teste e discirna, como todos somos chamados a fazer. Você sabe, não é um. Você poderia, por favor, fazer isso? São mandamentos. São instruções. Para nos guiar e orientar. E 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o que é bom. Em 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esses não são os únicos 2 versículos lá. Há mais versículos. Sabe? Então, se alguém está dizendo que estou apenas pegando esses 2 versículos e tirando-os do contexto, não. Eu apenas li os 2 mais fáceis que guardei na memória, porque a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 13:1, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Ao longo da palavra de Deus também diz isso. Então vamos orar sobre isso, levar a Jesus Cristo em oração, levar suas perguntas a Jesus Cristo em oração, tentar, testar e discernir tudo. Ok. Vou responder a uma pergunta que me foi enviada. Novamente, muitas dessas perguntas surgem quando estou tentando questionar a mim mesmo o que faço o tempo todo. Alguém me perguntou: alguém que é um nefilim, eles sempre sabem? Não, eles não sabem. E isso é parte do que o reino das trevas faz. Nefilins de sangue puro que não são salváveis, alguns deles não sabem que fazem parte do reino das trevas e criam caos neste mundo. E eles são infelizes. Tente testar isso e discernir. Nem todo mundo sabe que faz parte do reino das trevas. Mas se eles não fazem parte de Jesus Cristo, não aceitaram Jesus Cristo em seu coração como seu Senhor e Salvador, e não podem professar que Jesus Cristo é meu Senhor, então eles não fazem parte do reino de Deus. Certo, vamos orar. Espírito Santo, doce, doce amigo meu, por favor, conduza esta oração em nome de Jesus Cristo. Não me deixe dizer uma palavra que eu não deva falar em nome de Deus Pai e Jesus Cristo. Que não seja deles. Mantenha-me humilde a todo custo e um servo para todos. Eu amarro todas as barreiras que o reino das trevas tentará lançar neste caminho. Eu amarro todos os demônios que possam ter sido convocados ou enviados, quaisquer armadilhas, gatilhos, armadilhas, como encantos, feitiçarias, caos, druidismo, tudo isso a que os demônios estão conectados. Eu quebro todos os feitiços, concertos, maldições, toda feitiçaria, porque a maldição sem causa não virá. O que é feitiçaria? Palavras mal faladas com a intenção de causar dano. Então, em nome de Jesus Cristo, e até mesmo palavras que as pessoas falam sobre si mesmas, elas podem se amaldiçoar sem perceber. Senhor, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. É isso que a sua palavra diz. Acredito que está em Provérbios 26:21, está por ali, Senhor. Então, Pai Deus, dá-nos sabedoria para que nossos sim sejam sim e nossos não sejam não. Está lá mais de uma vez na palavra de Deus, para que não erremos com nossas línguas, para que não nos metamos em problemas, para que não pequemos. Senhor, peço que ajudes a todos nós, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo e aqueles que ainda virão. Abre nossos ouvidos, abre nosso entendimento, abre nossas mentes, a mente de nossas almas, o olho de nossa mente, Pai Deus. Desobstrua de qualquer coisa que o reino das trevas tente manipular e usar contra nós. Uma manipulação, seja feitiçaria ou sejam máquinas, qualquer que seja, qualquer tipo de manipulação está operando no espírito da feitiçaria, então eu amarro isso agora.
em nome de Jesus Cristo, que é diferente da feitiçaria que eles realizam, que são os rituais e as ações que fazem para invocar demônios para fazerem suas bobagens, uhu. Eu amarro qualquer demônio que tenha sido invocado e enviado que você permitiu, Pai Deus, porque nada pode acontecer a menos que você permita. Baseando-me em Jó 1, 9 e 10, Jó 9, 1, 9 e 10, que nos diz como Satanás apareceu diante dos filhos de Deus, diante de você, Pai Deus. E você estava falando com ele sobre Jó, e ele disse: Não podemos tocar em Jó, não podemos tocar em nada dele, em nada, sua família, seus bens, porque você tem uma cerca ao redor dele. Então, a única maneira de essa cerca ser derrubada é se você permitir, Pai Deus, e você permitirá para purificação, provação e teste para nos aproximar de você, que é o que realmente importa. Ou se um de seus filhos se desviou, você os chamou ao arrependimento, e eles se recusam a se arrepender, este é o meu entendimento. Então você levantará essa cerca, deixará, quero dizer, desculpe, derrubar essa cerca para que o inimigo possa atacar, porque eles têm direitos legais, mas é para tentar trazer esse filho de volta aos seus braços amorosos. E tudo isso é feito por amor, porque você sabe o que nos fará e o que nos quebrará, Pai. E tantas vezes você me lembra, eu geralmente não recruto do pedestal, eu recruto do poço. E foi de um poço que você me tirou, Pai Deus. Jesus Cristo, estou tão grato. Estou tão grato, Senhor. Grato, Senhor. Aleluia. Aleluia. Cuide dos demônios. Ok, Senhor. Eu os envolvo em correntes eternas. Eu os lanço no abismo amarrados, e peço tormentos graves e pesados fardos, que sejam mantidos lá até o momento, para serem lançados no lago de fogo. E, Senhor, eu também cancelo qualquer trama, planos, armadilhas, dispositivos, esquemas, todas essas coisas. E qualquer um daqueles que foi encantado ou algo assim, enfeitiçado ou o que for, eu corto o cordão pedindo que o fogo de Deus seja enviado de acordo com 1 Reis 18 e Salmos 129:4 que diz: Ele corta as cordas dos ímpios em pedaços. E então eu os amarro da mesma forma que os outros e os lanço no abismo. Então, em Mateus 18:19, Judas 8, Lucas 10:19, Isaías 54:17 e Isaías 55:11. Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E, Senhor, eu peço que não haja retaliação, represália, interferência, espionagem, vingança, monitoramento, quaisquer esquemas, tramas, planos que surjam por causa deste vídeo, ou qualquer coisa semelhante que eu faça para a glória de Deus Pai, direta e indiretamente, aleatoriamente, ou para minha família, ou para este ministério que você me deu, para conduzir, Senhor, com você como a cabeça Jesus Cristo. Sobre todas as nossas posses, todas essas coisas, Senhor, elas são dedicadas a você. Que a sua vontade perfeita seja feita em todas as coisas. Agora, Senhor, eu peço que, se você conceder, conceda misericórdia para que você permaneça dentro do cronograma que temos, mas se não, que a sua vontade seja feita. Eu te amo, Senhor, e te louvo. Peço que me ajude a ler isso claramente, a falar claramente. E me unja. Sou uma pessoa, Senhor, mas estou disposto a fazer tudo o que você me chamar para fazer. Não para que eu seja reconhecido, não para que meu nome seja conhecido, não por doações, não pelos pequenos presentes que chegam, para a sua glória e para alcançar os perdidos. Você sabe, Senhor, isso volta para mim. Quando eu criei o Give, Send, Go Fund, as pessoas me pediram para abrir isso porque não queriam usar o PayPal. E então, quando Helene atingiu, abrimos o ministério para receber dinheiro. E ele foi enviado. Eu mostrei o recibo. Eu postei a maior parte. E ainda assim as pessoas vieram e disseram: lucro sujo. Profetizaram que eu estava atrás de dinheiro. Eu não me importo com dinheiro, Senhor. Eu fui pobre a maior parte da minha vida e descobri que posso depender de você, muito melhor do que tendo dinheiro. Então, eu confio em você. Mas eu quero, Senhor Jesus Cristo,
que se algum dos meus irmãos ou irmãs em Jesus Cristo viu alguma dessas coisas, que eles verifiquem o Telegram e passem pelo histórico, e possam encontrar, ou até mesmo pelo Facebook, se forem membros, e encontrem onde eu estava mostrando, onde pagamos essas coisas, e para Cianda George, do orfanato Agape, Senhor. Não importa, você sabe onde eu estou e sabe o que foi feito. Mas eu não quero causar nenhuma confusão com as pessoas, pensando que foi por isso que criamos isso. Nós não fizemos isso, nós não fizemos, Senhor. E no final, acho que na última contagem, e Senhor, eu não sei por que você me leva a isso. Eles têm estado no meu coração, eu tenho orado por Carolina do Norte e por todos esses lugares como a Tailândia e todos que foram atingidos. Senhor, esse dinheiro foi usado para ajudar a construir uma estufa. Esse dinheiro foi usado para ajudar a comprar Bíblias e comida e cobertores. E para pagar onde as pessoas pudessem passar noites em lugares, Deus. Nem todo mundo que diz assim, diz o Senhor, é de você, Senhor. Eu peço que tenha misericórdia deles, Senhor, no julgamento. Eu os perdoo, Senhor. Mas não deixe que seus filhos que não tentam, testam e discernem tudo ou buscam, sejam desviados por algo tão frívolo como isso, Senhor. Seja feita a sua vontade em todas as coisas. Aleluia. Eu tenho tido, desde que aquele vídeo apareceu, esse é o cavalheiro, um deles, para quem eu enviaria o dinheiro através daquela permacultura ou como quer que ele se chame. E ele levaria caminhões para a Helênica e para o Tennessee. Nós ajudamos o Tennessee também. Na verdade, acho que também ajudamos a Flórida depois, mas eles não foram tão atingidos. E acho que enviamos pelo menos 35.000, se não mais, para lá a partir de doações do ministério que haviam chegado antes, mas além de tudo o que chegou. E além disso, recebemos fundos. Desculpe, acabei de derramar meu café em mim. Para ajudar o orfanato Agape e outras pessoas. Isso não é tudo. Nós ajudamos outras pessoas também. Então, é só que eles estão pesando no meu coração. Já se passaram 5 meses. Obrigado, Senhor. E muitos nem sequer têm eletricidade ainda. Manipulação do clima. Vamos fazer este sonho. Antes de eu entrar em algumas coisas sobre as quais não tenho permissão para falar. 08, 04, 25, 01, 09 da manhã. Isso se chama As Cidades nas Nuvens, CERN, e o Sonho da Escuridão. Refere-se aos 3 dias de escuridão. Espírito Santo, guia-me em todas as coisas. Eu me submeto a Ti, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Pai Deus doce e poderoso. Espírito Santo, sonhei novamente. Ajuda-me, doce amigo Espírito Santo, a escrever isso como fizeste com os outros no passado. Não me deixes escrever uma única palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e peço que não seja do Pai, Deus ou de seu Filho, Jesus Cristo. Eu farei, filha de Sião. Agora, escreva como eu te mostro mais uma vez. Eu me encontrei do lado de fora, olhando para um céu claro e azul, com algumas nuvens brancas e fofas. Era lindo. Eu amo ver o céu azul, pensei, comigo mesma. E as nuvens, elas são fofas e não esticadas, não estendidas, e alinhadas pelo céu, como as feitas pelo homem, utilizando a tecnologia proibida dos caídos. Você já viu algo como uma regra de algodão? Algo esticado? Essas são suas. Nuvens feitas pelo homem. Estas são nuvens criadas por Deus. Eu disse feliz em minha mente. Em poucos momentos, após eu pensar isso, começo a ver jatos entrando em cena, soltando suas trilhas químicas, ou trilhas calmas, como também são chamadas. Eles começam a cobrir todo o céu, cruzando e fazendo grandes X no céu. Olhei com desgosto e frustração, enquanto perguntava em voz alta: com licença,
Pai Celestial, por que os governos e semelhantes devem continuar soltando coisas como aerogel e nanotecnologia, além de muito mais, para tentar mudar, mutar ou matar tudo o que está sobre e dentro do nosso mundo? Com licença. Tequila. E só para você saber, quando digo que estou bebendo algo, não são bebidas alcoólicas. Eu não faço isso. É café, descafeinado, mas geralmente é água, suco, algo assim. Eu ouvi sua voz respondendo dos céus. Minha pequena filha, sim, isso é muito do que se encontra dentro dessas coisas, incluindo o uso delas para manipulação do clima. Mas isso não é tudo. Diga-me o que você está. Com licença. Diga-me o que você vê, filha, agora alto no céu. Ok, eu respondi, embora ainda frustrada. Eu vejo que, em vez do céu azul e das nuvens fofas que você criou, quase todo o céu azul está escondido. E as nuvens são uma bagunça esticada. Certamente o homem é um amador ao seu lado, Pai Deus. Eu concluí. Sim, pequena filha, eles são. E Pai Deus respondeu dos céus acima, e então ele continuou. Mas olhe, mais de perto. Olhe novamente com seus olhos espirituais e me diga o que você realmente vê. Diga-me o que eles estão tentando esconder. Ok, eu respondi. Eu estudei as nuvens bagunçadas enquanto orava em nome poderoso de Jesus Cristo. De repente, foi como se uma mão afastasse algumas das nuvens, e eu vi o contorno sombrio de uma parede, uma muralha de cidade. Eles estão escondendo suas cidades nas nuvens. São cidades no céu, eu gritei, surpreso. E então eu rapidamente perguntei: Papai Deus, por quê? Eles estão sendo movidos para a posição para os 3 dias de escuridão. Eles estão tentando manter suas somacidades na área geral necessária para lhes dar a cobertura adequada, de poder necessária através de seus diamantes e poder de safira, para romper a barreira entre os reinos físico e espiritual, no seu mundo, dentro do criado permanente. Lembre-se, filha, é durante este tempo que lançarei todo o mal, incluindo a tecnologia do homem, fora dos céus superiores da Terra. Isso inclui os satélites. Então, eles estão preparando cobertura através de suas cidades nas nuvens. Para fazer isso, eles têm que reaplicar continuamente as nuvens falsas geradas por sua tecnologia, enquanto se movem de volta para suas localizações estabelecidas necessárias. Isso faz sentido, respondi com um gosto ruim na boca. Então eu disse: Acho que eles ainda estão manipulando o clima e despejando o coquetel venenoso em todo o mundo, além de tentar manter a cobertura de nuvens necessária. Ouvi o Pai Deus responder: Sim, claro, filha, porque eles são verdadeiramente maus até o âmago de seus seres. O que mais eles estão fazendo? Perguntei ao Pai Deus em voz alta enquanto continuava a se olhar para os céus. O que mais eles estão fazendo, Pai Deus, em suas preparações? Pequena filha, eu vou te mostrar, veio sua rápida resposta. Então senti como se estivesse sendo levantada e levada como por uma mão invisível. Com licença, apenas para ser depositada em uma área que parecia familiar, mas também diferente, ao mesmo tempo. Sou deixada em segurança no chão dentro de um prédio que reconheci. Estou na instalação do CERN na Suíça e França, no subsolo. Obrigado, Senhor. No subsolo. Também está na França. Ele, ele se expande sob a França também. Pelo menos, quer eles te digam ou não, pelo menos onde eu estive, está. Pai Deus, por que estou aqui? Eu perguntei em voz alta. Desta vez sua voz não respondeu, mas ouvi outra voz falar comigo. Você está aqui, filha, para ver a resposta à sua pergunta. Eu me viro para ver que é meu amado Jesus Cristo.
Ele tem esse cabelo castanho com tons de ferrugem vermelha, eu posso ver. Sua barba e bigode são da mesma cor. Ele está vestido com um par de jeans e uma camiseta branca como a neve, com um jaleco branco puro sobre suas roupas. A alegria transborda em meu coração, e eu corri para ele e o abracei apertadamente, enquanto ele me abraçava de volta. Não me importava que estivéssemos em uma instalação inimiga de alta segurança. Jesus Cristo é meu tudo. Jesus Cristo, Jesus, eu te amo. Eu gritei. Eu também te amo, filha. E eu podia sentir física e espiritualmente o amor dele por mim em cada palavra que ele falava. Eu o ouvi dizer em uma voz suave: Minha filha, o Pai me enviou para mostrar a você os planos do inimigo com antecedência. Eu poderia ter enviado um anjo, sim, ele disse, como se lesse meus pensamentos sobre por que ele veio, em vez de enviar um deles, mas ele não forneceu mais explicações naquele momento. Com licença. Obrigado, Senhor. Ele se afastou ligeiramente de mim e olhou nos meus olhos. Seus olhos são puro fogo sagrado. Ele é santo, tão puro e santo, o que eu não sou, pensei enquanto abaixava a cabeça. Senti sua mão alcançar sob meu queixo e levantar meu rosto para olhar em seus olhos novamente. Filha, eu dou a você, aos meus filhos, a minha justiça, e isso te torna digna. Eu não conseguia evitar sorrir enquanto a alegria enchia meu coração. Ele sempre sabia exatamente o que dizer e fazer. Com licença. Afinal, ele é nosso sumo sacerdote perfeito. Ele sorriu para mim. Então pegou minha mão direita com a esquerda enquanto dizia: Venha, filha. Jesus Cristo, por que você está vestindo um jaleco de laboratório? Finalmente pergunto enquanto começamos a caminhar. Continuamos andando enquanto ele dizia: Estou vestido para me misturar, assim como você, minha pequena. Hã? Eu disse. Então, olhei para baixo, para as roupas que eu estava vestindo. Roupas que eu estava vestindo. Estou vestida com uma calça social bege, uma blusa bonita e um jaleco, também branco. Mas o meu não parecia ter a pureza do branco. Ele simplesmente brilhava, como o dele. Vi seu sorriso quando ele disse: Venha, filha, estamos quase lá. Eu o segui sem perguntar mais perguntas. Todas as portas se abriram sem hesitação, ou autorizações de segurança, para o meu amado Jesus Cristo. Estranhamente, não encontramos ninguém até chegarmos à área de controle do grande colisor de hadrons. Ninguém levantou a cabeça quando entramos, nem pareceu nos notar. Havia uma agitação de atividades. Com licença. O que está acontecendo? Eu sussurrei. Jesus Cristo, meu amor, respondeu em um tom de voz normal. Eles estão se preparando para reiniciar o colisor de hadrons. Oh, eu respondi. Mas por quê? Agora? Perguntei surpreso enquanto eu. Pergunte. Perguntei surpreso. E então disse: Não está desligado desde outubro de 2024? Ou por volta dessa época? Sim, filha, ele respondeu, enquanto olhava para o centro de atividade. E o pré-teste sendo feito em um turbilhão de movimento. Então ele se virou para mim e disse: Você pergunta o que mais eles estão fazendo em sua preparação para os 3 dias de escuridão? Esta, minha filha, é a sua resposta. Eles vão reativar o acelerador de partículas portal do CERN, seu LHC, para que possam abrir e manter os portais imediatamente para atravessar a barreira da parede espiritual, o divisor, entre seu reino físico e o espiritual. É através desses dispositivos em todo o seu mundo que eles ganharão acesso ao reino espiritual, para abrir portais, passagens para que possam entrar no seu reino físico. Os Nephilim, os anjos caídos e os demônios.
como será permitido por meu Pai, quando os 3 dias de escuridão descerem completamente. Com licença. Obrigado, Senhor. Jesus Cristo, meu amor, não serão todas as fontes e suprimentos de energia desligados? Eu pensei que o LHC do CERN funcionasse com eletricidade. Eu disse pensativamente. Funcionava. Pode, ele respondeu. Mas também foi modificado para funcionar com as fontes de energia dos caídos, seus diamantes de poder. Por que isso é permitido? Eu perguntei rapidamente. Porque sem dúvida. Com licença, virei 2 páginas. Senhor Jesus, desculpe, eu virei 3 páginas ali. Senhor, descolhe minhas páginas. Desculpe. Desculpe por isso. Por que, filha? Quando o pecado é deixado sem arrependimento em um povo ou em sua terra, isso permite que o rei com trevas, de Lúcifer, tenha certos parâmetros legais. Ele pode operar. Isso ocorre porque aqueles com pecado em seus corações fazem parte de seu reino. Aqueles que se arrependeram de seus pecados e me aceitam, Jesus Cristo, em seu coração como seu Senhor e Salvador, são do reino do Pai, nosso reino de luz. Se nenhum dos meus filhos intervir com oração e até mesmo jejum às vezes em meu nome, eles estão legalmente aptos a continuar em suas atividades malignas. Entendo, eu respondi. Isso significa que se eu orasse agora em seu nome, para que todos os aceleradores de partículas de portal e semelhantes não fossem permitidos de serem usados durante os 3 dias de escuridão, eles não poderiam utilizá-los. Se isso estiver em sua vontade? Eu perguntei ao meu amado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Ele sorriu para mim e respondeu: há momentos para intervir legalmente nos acontecimentos do mundo. Isso pode ser feito através das orações dos meus filhos, nossos filhos orando, com fé, acreditando no poder do meu nome para que seja atendido. Com licença. Eu recomendo que esse tipo de oração não seja vago, mas eficaz quando feita, ele concluiu. Eu entendo, eu respondi. Olhei para a atividade ao redor e então perguntei: quando eles abrem esses portais, estão rasgando o tecido do espaço e do tempo. E a barreira espiritual, não estão? Estão, filha, ele respondeu. Certo. Então, se eles ligarem essas máquinas e dispositivos em todo o mundo para abrir os portais, as portas, para permitir a entrada dos demônios, caídos, nefilim e qualquer outra coisa que criaram em suas mentes depravadas, isso vai fazer com que essas aberturas sejam mantidas forçadamente, abertas, o tempo todo, com a desestabilização do nosso mundo já devido à desmagnetização da sua rocha negra. Isso não apenas permitirá a entrada deles em nosso mundo e causará danos ao espaço e ao tempo, mas também poderá ter efeitos terríveis sobre o nosso mundo e seus habitantes, mesmo antes de sua grande ira ser derramada. Não poderia, Jesus Cristo. Perguntei e começava a entender mais profundamente os danos que esses tipos de máquinas e dispositivos estavam causando ao nosso mundo na Terra. Você está correta, pequena minha filhinha. Então eu oro e peço a você, Jesus Cristo, em seu grande e todo-poderoso nome, com fé, sem dúvida ou hesitação, para que o reino das trevas não possa usar sua tecnologia de anjos caídos no mundo dos homens para alimentar qualquer tipo de dispositivo ou algo semelhante, direta, indireta ou aleatoriamente, incluindo os diamantes de poder e coisas do tipo, durante os 3 dias de escuridão, começando com as auroras, as luzes coloridas dançantes. Peço que sejam limitados à eletricidade ou outras fontes de energia conhecidas, que Deus Pai conhece,
e que serão desligadas durante essas luzes de aurora para eles, e os 3 dias de escuridão para o mundo. Deus Pai, eu peticiono ao tribunal do céu para que esses aceleradores de partículas de portal, os dispositivos de matéria escura e coisas do tipo, não sejam permitidos a serem ligados ou usados durante os 3 dias de escuridão ou as luzes de aurora. Enquanto sua terra clama em toda a criação, pelas atrocidades cometidas pelas mãos dos ímpios, por favor, Deus Pai, peço que minha petição seja concedida também para seus filhos que serão deixados para trás. Já é mais do que a maioria poderá suportar, de acordo com sua palavra sobre todo o horror que está por vir. Somente os mais fortes em você, em seu filho, suportarão até o fim. Conceda-me minha petição, meu pedido. Além disso, peço por favor, envie qualquer um do reino das trevas que não consiga atravessar a barreira espiritual durante a escuridão, enquanto os 2 reinos se fundem em um, que eles sejam acorrentados em correntes eternas e lançados no abismo com tormentos graves e pesados fardos, e mantidos lá, até que sejam lançados no lago de fogo. Enquanto estou peticionando, Deus Pai, de repente, me vi diante do trono de Deus Pai no céu. Jesus Cristo, meu Senhor e advogado, está ao meu lado. Deus Pai, peço todas essas coisas em nome de Jesus Cristo, mas também que o Senhor não permita que o reino das trevas, direta, indireta ou aleatoriamente, retalie, impeça, prejudique, cause repercussões, vingue, trame, planeje, monitore ou espione contra a minha família. Este ministério que o Senhor colocou em minhas mãos, meus verdadeiros irmãos e irmãs em Jesus Cristo, aqueles que ainda virão, e eu, que nenhum pensamento ou ato de agressão seja sequer permitido por esta petição de oração, ou pelas coisas que faço em nome do seu Filho, mas de acordo com sua perfeita vontade, na nossa linha do tempo atual que o Senhor estabeleceu. Depois de falar, inclinei minha cabeça reverentemente para o Pai Deus. Eu não conseguia ver seu rosto por causa da glória ao seu redor, mas eu podia vê-lo em seu trono. Senti Jesus Cristo segurar minha mão e apertá-la de forma tranquilizadora. Senti sua paz inundar meu ser. A sala inteira estava em silêncio até que finalmente ouvi o Pai Deus falar de seu trono. Filha, seu entendimento desta situação e a petição que você apresentou em nome do meu filho é justa e correta. Sua petição é concedida. Todo o reino de Lúcifer será notificado imediatamente de que dispositivos de portal e semelhantes não poderão ser ativados, mesmo durante as luzes coloridas dançantes. Toda essa tecnologia de portal e passagem está agora desativada por ordem do Tribunal do Céu durante este tempo. Para nossos filhos que serão deixados para trás, mesmo que seja em desobediência, e para minha criação, a terra, e tudo que clama a mim em desespero, que seja escrito nos salões do céu. E enviem mensageiros imediatamente ao reino das trevas. Isso é efetivo imediatamente dentro do firmamento criado da terra, e tudo o que ele contém. Lágrimas de alegria inundaram meu rosto, enquanto Jesus Cristo, meu amor, me abraçava mais uma vez. Então ele se afastou e olhou para fora, como se estivesse olhando para a multidão, para uma multidão. Obrigado, Senhor. Ele falou essas palavras com grande autoridade. Lúcifer, eu te disse que tenho filhos que se levantariam para a ocasião em sua fé, em mim. Este é o checkmate para o seu portal. Portais, portas e tecnologias semelhantes, que você usou indevidamente do conhecimento que seus caídos e você adquiriram enquanto faziam parte do céu.
Suas mãos foram atadas por um filho meu orando na autoridade do meu nome. Agora faça o que você tem que fazer para fazer seus preparativos, porque qualquer um que ficar para trás da barreira espiritual, você não recuperará em um momento posterior. Eu os terei amarrados, assim como você será em breve. A escuridão vem agora porque a misericórdia foi concedida aos meus filhos que esperam pelo meu retorno, desta vez. E então eu acordei. E foi com grande autoridade. E é como se, quando ele falava, isso se espalhasse por toda a existência. Eu não sei como dizer de outra forma. Como uma voz de muitas, muitas águas, simplesmente se espalhou por toda parte. Aqui estão os versículos. Com licença. Filipenses 4, 6. Hebreus 4, 12 e 16. Tiago 5, 16. João 4, 13 e 14. Mateus 7, 7. Números 12, 6. Hebreus 12, 2. Romanos 8, 22. Salmos 86, 5. Isaías 14, 12 e 15. 1 Pedro 5, 8. Judas 6. Então, um capítulo em Judas, Salmos 18, 28 e 30, 19, 1, 6, Apocalipse 12, 9, 2 Pedro 2, 4, e também alguns outros importantes versículos de passagens bíblicas. Com licença. Obrigado, Senhor. Hebreus 2, 14. Apocalipse 20, 10. Salmos 33, 9. Isaías 55, 11. Hebreus 11, 3. 1 Timóteo 2, 5. Lucas 19, 37 e 40. 1 João 5, 14 e 15. Marcos 11, 24. João 15, 7. 1 João 3, 22. Tiago 1, 6. E Lucas 11, 9. Peço que leve isso novamente a Jesus Cristo em oração. Tente, teste e discirna, como todos somos chamados a fazer. Todos somos chamados a fazer isso. É para a sua própria segurança. É sim. E seja sábio e há mais do que apenas fazer as perguntas que você pode formular. Através de 1 João 4, 1, 3, 15, 16, 1 Coríntios 12, 3. Há mais do que apenas perguntas. Você discerne pelo fruto que está sendo mostrado. Eles têm os atributos de Jesus Cristo, do Espírito Santo? Eles estão levando as pessoas a Jesus Cristo e ao Pai Deus ou afastando-as? Sabe? Você está vendo a vida deles refletir Jesus Cristo? E mesmo aqueles que estão escondidos em suas vidas, mais cedo ou mais tarde, eles vão escorregar quando você estiver buscando a verdade. Quando você ora Lucas 8,17, tudo que está escondido vem à luz, e você está realmente buscando Jesus Cristo por sua verdade, ele vai compartilhar de alguma forma. Que você aprenda e saiba disso. Tudo tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Se não estiver, é lixo. Isso significa fazer o estudo. Não pegue apenas um versículo e saia correndo com ele. Eu digo isso o tempo todo. Junte tudo. E então, se você citar um versículo, você entende que ele tem um significado e você tem outros versículos para apoiar. Uma vez, alguém me disse: você não pode. Na verdade, acho que foi em um desses. Ou preciso ir lá? Nem vou entrar nisso. Mas o fato é que, se eu cito um versículo, é porque já estudei e sei que há outros versículos que o apoiam. E não estou pegando um único versículo para fazer um ponto. A palavra se confirmará de muitas maneiras. Às vezes é indiretamente. Às vezes é através do conhecimento aplicado. Ou seja, por exemplo, sabemos que há um tribunal no céu. Nunca diz que há um tribunal do céu ou um tribunal no céu. Mas você tem um juiz, você tem um advogado, você tem o acusador dos irmãos, você tem pessoas diante do julgamento. Há uma sala de tribunal. Isso é conhecimento aplicado. Você junta tudo e percebe, ei, há uma sala de tribunal. Todos nós vamos estar diante do Senhor e ser julgados. O Senhor Jesus Cristo.
conhecimento aplicado. Mas, novamente, tudo o que você estuda, tente, teste e prove. E agora, quando eu passo por algo, este é o meu processo. Ok, Senhor, eu cheguei a este ponto. Há mais? Eu tenho o entendimento completo? Se não tenho, o que preciso analisar? Eu quero saber o entendimento completo. Eu não quero ter parte disso e seguir em frente. Isso acontece muitas vezes, coloca as pessoas em apuros, porque às vezes ele não te dá toda a revelação de uma vez. Estude isso. Ele está te dizendo: estude isso, aprofunde-se mais. Em vez de algumas pessoas pegarem um versículo, como eu sei que há algumas pessoas que pegam o versículo onde diz: a Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E muitos deles construíram como em um culto em torno de Pedro. Não, isso é simbólico. Você sabe, Pedro, a rocha, a pedra, mas a pedra angular principal é Jesus Cristo. E ele não faz acepção de pessoas. As portas do inferno não prevalecerão. Qualquer pessoa que aprende a autoridade e o poder do nome de Jesus Cristo, junta tudo e vê que isso se aplica a todos que têm o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, porque está dito em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Esse é o nosso direito quando nos tornamos filhos de Deus. Quando você é batizado no Espírito Santo com a habitação, o transbordamento, como eu chamo, é ainda mais poderoso, porque o Espírito Santo é o próprio poder. E quando você fortalece sua fé, é isso que as provações e tribulações também e a purificação fazem. Elas fortalecem sua fé. Posso voltar no tempo quando estou me sentindo um pouco para baixo e começar a relembrar as coisas que Jesus Cristo fez por mim. Certo, eu tive um acidente quando meu filho tinha 2 meses e meio. Disseram que eu nunca mais andaria. Estou andando. Tive filhos quando não conseguiam encontrar nada de errado. O que agora entendo é feitiçaria. Quando você não consegue encontrar nada de errado e você perde filhos e todas essas coisas acontecem, isso é um sinal de um ataque de feitiçaria. Eu não sabia como lutar naquela época. Mas Deus ainda foi fiel e eu ainda tive filhos. Então, eu acreditei na palavra dele. É isso que a sua palavra diz, Pai Celestial. E é isso que temos que fazer. Não tenha medo de dizer, Pai Celestial, é isso que a sua palavra disse. Ou quando eu estava orando pelo meu filho, para que ele fosse salvo, é isso que a sua palavra diz. Esta promessa é para a minha descendência e a descendência da minha descendência. Pai Celestial, é isso que a sua palavra diz. Estou esperando que você veja que ele seja salvo. Mas eu continuei orando por ele, e então o Senhor me deu uma visão dele pregando no campo. E, então eu soube. Agarrei-me a isso. Agora ele está salvo e cheio de fervor pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é fiel. Deuteronômio 7:9. Fiel, fiel, fiel. E, não importava o quanto piorasse e o quão ruim ficasse. Eu me agarrei a isso e à Escritura, a palavra de Deus. Eu procurei nas Escrituras sobre isso, e seus filhos, filhos da promessa, a semente da sua semente, seus filhos e seus netos. Sim, Deus gosta que você cite sua palavra de volta para ele e diga a ele, mesmo que ele saiba que você a conhece. Ele gosta de ouvir você fazer isso, porque também quando você está citando ou dizendo a ele, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A palavra é poderosa, quer você a leia ou a ouça, quando você a fala e quando você a ora. E minha recomendação é não apenas falá-la sobre si mesmo. Ore-a, porque somos chamados a orar, mas leve isso a Jesus Cristo em oração. Certo? Este é o ministério, meu amado Jesus. Leve tudo isso a Jesus Cristo em oração. Experimente, teste e discirna. Ore por seus irmãos e irmãs, em Jesus Cristo. Coloque seu acordo e fé naqueles que estão orando de acordo com a vontade dele. Você não quer concordar com ninguém que esteja orando de forma intencional, orando pela própria vontade, em vez da do Senhor. E vamos orar para que o corpo de Cristo desperte. Perdoe aqueles que te perseguem. Não deixe que eles tenham controle sobre sua vida.
Você sabe, eles tentam te atormentar e depois tentam manter o que fizeram em seus pensamentos. Lance esses pensamentos fora em nome de Jesus Cristo. Dedique seu tempo a Jesus Cristo. Diz em Isaías 26:3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. O que isso significa? Refoque em Jesus Cristo e no Pai Deus. Isso te dará paz, porque são eles que estão te sustentando. Certo, eu tenho que dizer isso mais uma vez, acabei de ser lembrado. Se eu pedir para você não usar os PDFs ou qualquer coisa do ministério Meu Amado Jesus por causa de uso indevido, de distorção do que foi apresentado pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Pai Deus, você não tem permissão para usar nenhuma dessas coisas. Mas caso contrário, estão livres para uso. Em nosso site www.mylovelyjesusministry. Qualquer link que você precise para vídeos ou nossa página no Mer, Telegram e Facebook, tudo isso está sob os vídeos. Os mais recentes, vá para os mais recentes, porque eu não voltei e mudei todos os outros. Se o Senhor te guiar, Deus abençoe. Permaneça sob o sangue de Jesus Cristo sempre. Tchau por agora.